Fala rapaziada, vamos assistir aqui a coletiva de imprensa do nosso Mister Felipe Luiz após esse baile, esse passeio que o Flamengo deu pra cima do Chinanico da Inglaterra. Anybody can win. Football. That's football. I wouldn't surprise. Mano, tem umas perguntas em inglês aqui, eu não vou colocar, só vou colocar em português, fechou? Então vamos pro português agora. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, por exemplo, com o Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas Lembrando que muita gente criticou eu, muita gente, inclusive eu, mano, inclusive eu critiquei porque ele não entrou com o Léo Ortiz, né, pela zaga, mas enfim. Não critiquei, né? Eu fiquei assim, oxe, mano, como assim o Léo Ortiz? decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigada. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede. Então aí, a partir daí, eu tomo minhas decisões. E que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês do dia a dia, Surpreende. informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Felipe, Larry Henry with The Athletic. Just want to talk about the collective unity in the group, right? The first half, Chelsea score, you guys have... Mano, é foda, né, mano? Não sei inglês, fudeu. Vamos aqui pra frente. Agora o Mauro César vai perguntar aqui. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida e parte da imprensa por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Eu tava pedindo o Bruno Henrique, mano. O Bruno Henrique gosta de jogo grande. Parece que o Mauro César não torce pro Flamengo, né? Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite. Né, por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada. E eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem. Imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim.
tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse. É isso, mano. Só que os caras acham que o Young Boys da Inglaterra, o Chelsea, o próprio Chelsea, o próprio Manchester United, sei lá, mano, o Nottingham Forest, Crystal Palace, esses times. Aí os caras ficam olhando assim pros europeus, ó. Todos os europeus. Não, mano, existe uma elite. Real Madrid, Barcelona, tem que respeitar Bayern de Munique, PSG, e mesmo assim, Fogão bateu o PSG. Existe uma elite, mas não existe um abismo. Esse abismo é falácia. Esse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos pro Tátira, ou quase empatamos com o Tátira em casa. Não foi? Perfeito, mano. Perfeito, mano. Futebol é maluco. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. Só quem acredita nessa falácia aí é os vira-lata. Boa tarde, Felipe Luiz, Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. Parabéns pela vitória. Valeu, Gauchão. Se encontramos na Liberta, hein? Dia 17 de julho. Felipe, quero recorrer à tua experiência no futebol brasileiro e no futebol europeu, sabendo como os europeus enxergam o Brasil. Os times brasileiros estão vencendo times europeus grandes e jogando bem contra eles. Você acredita que esse Mundial de Clubes pode fazer os europeus assistirem mais ao Campeonato Brasileiro e isso pode beneficiar o futebol brasileiro, inclusive os clubes que não estão aqui? O futebol brasileiro pode sair maior desse Mundial? Futebol sul-americano, né, mano? Só lembrando que até agora nenhum time sul-americano perdeu. Sim, claro que podemos. Por isso que esse Mundial é tão especial, né? A gente pode nós podemos comparar com todos os países do mundo, né? E qualquer coisa pode acontecer nesse Mundial. Eu até esqueci a pergunta agora. Desculpa. O futebol brasileiro pode sair mais forte, pode ser mais assistido. Sim, sabe o que acontece? Sim, eu acredito que sim, mas no Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, tal clube ficaria em que lugar em tal liga. Sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então, nós sempre estamos comparando com os outros. E isso, para mim, é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante pra gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente do futebol brasileiro. E nós precisamos evoluir, claro, precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo. Porque para mim, onde está a elite, estão os melhores. E aí é onde digo que eles vão vir aprender da gente. Com certeza também temos coisas que eles não fazem. Tira o chapéu pro Felipe Luiz, ó. Humildade. Hello, Felipe. Abdulaziz Al-Horeshi from... Uma pergunta em árabe, mano, infelizmente. Different way of seeing football, you know, to high and make my team play the way I like. So a gente sabe da tua importância como treinador, na consolidação, no crescimento do garoto Wallace Jan. Como é que foi ver esse menino entrando, fazendo um gol aqui no Mundial? Uma curiosidade. Você falou alguma coisa especial para ele ali? Eu reparei que você fez um carinho, né? E teve alguma coisa especial que você falou na hora que ele foi entrar em campo? Não, eu e o Wallace nos conhecemos muito bem. Conheço ele do Sub-20, foi meu 9 no título mundial Sub-20. Um jogador que tem uma paixão, tem uma vontade de vencer imensa, absurda. E compete, ele entra no Mundial, ele entra no Maracanã com 70 mil, ele entra onde colocar ele como se estivesse jogando uma pelada. E esse é o grande diferencial dele. E além disso tem estrela. Então, às vezes não preciso nem falar. Já só sei que colocar ele no campo, ele vai
causar um furor que vai deixar a defesa do adversário com dificuldade em marcar. Congratulations, Felipe. Ben Jacobs from the UK English. Talksport Radio. Can I just Titles, because I know the pressure inside the club. I'd be one of the biggest strikers in Não, porque já levou 23 anos que o Brasil não ganha o Mundial sobre o biggest strikers in the world. Espanhol dá pra Felipe entender. Zaclui do RG. Gostaria que falasse sobre o orgulho nacional, porque já levou 23 anos que o Brasil não ganha o Mundial. O futebol brasileiro tem chegado a ser muito Próxima Copa é nossa. desrespeitado até por seu próprio povo. Será que dos razões pelo qual o futebol, as equipes brasileiras estão fazendo um grande torneio é o modelo de querer reivindicar o futebol brasileiro e mostrar pelo mundo que o futebol brasileiro segue sendo no mesmo patamar dos melhores campeonatos do mundo? Obrigado. Bom, em português, né? Bom português. Bom, eu acredito que todos os clubes brasileiros que estão aqui, nós não estamos pensando em reivindicar o bom futebol para o futebol brasileiro. Estamos aqui porque queremos ganhar. Eu não penso no que os outros brasileiros vão fazer, eu penso no que o Flamengo vai fazer. E com isso, se ajudar ainda mais o futebol brasileiro, melhor. Mas eu não estou pensando agora em vir aqui e fazer bonito para deixar o torcedor do outro clube feliz. Estou aqui pensando simplesmente no Flamengo. E uma das razões pela qual os brasileiros estão indo muito bem é porque, como eu falei, o nível de competitividade que queremos fazer uma boa competição é muito grande. E estamos jogando, notamos perfeitamente os sul-americanos como se fosse uma final cada jogo. E isso faz muita diferença. Aqui, sou Diego Iwata, repórter da Trivela. Primeiramente, parabéns pela vitória e não é um parabéns protocolar. Realmente, seu time fez uma entrega a se aplaudir. Agora, assim, a gente escuta muito os torcedores do Brasil, que a gente acompanha em redes sociais, mesmo quem está aqui presente, né? Tem sempre essa desconfiança se os europeus estão, de fato, empenhados, imbuídos em ganhar o campeonato, se eles estão levando... Mano, o cara pergunta se os caras estão levando a sério. O Chelsea fez 2 faltas com 30 segundos, os caras jogaram com a faca no dente e o cara faz essa pergunta de um maluco. Menos a sério, mas isso é uma percepção externa. E você que está dentro, vocês treinadores, vocês jogadores, têm outro tipo de O PSG que ganhou a Champions falou ontem, deu parabéns. É muita loucura o cara fazer uma pergunta dessa, se estão levando a sério ou não. percepção. O que você pode dizer... Outra coisa, a CBF já se candidatou, né, pro Brasil sediar o de 2029. Torcedor que está desconfiado quanto à qualidade do jogo dos europeus nesse campeonato. Muito obrigado. Não tenho nada para falar para o torcedor. Existe uma competição maravilhosa, única, uma oportunidade única para todos que estão aqui. Se algum, que eu não vejo, né, se algum clube não quer ganhar, azar é deles, né? Do que eu vi, como começou o jogo, o nível de competitividade que tem o jogo, as faltas, a entrega, os duelos que são disputados, porque isso a gente vê nos duelos, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer. O cara é doente, mano. Esse cara que perguntou isso, ele é doente mental. Participar. Agora, que é uma competição diferente, em momentos diferentes, em climas diferentes, que podem prejudicá-los, não tenha dúvida que sim. Mas, também jogamos a Libertadores e temos que jogar na altitude do Equador. E também queremos ganhar. Paciência, mano. Quer dizer que os europeus têm que estar frio, tem que jogar no quintal de casa. Ah, mano. Paciência, paciência. E somos cobrados se não vencemos. O futebol é assim, é igual para todos. E ganha o melhor time e o que mais quer ganhar. Felipe, many congratulations. May I ask you to, if you can, to go... Inglês. Know how to follow that path a little bit higher, but then set piece, think about playing rather than slow down the game. We lost some balls and we... Então é isso, rapaziada. Quem quiser ver a parte em inglês aqui, que infelizmente eu não sei inglês, entra aí no canal da Flá TV e assiste. E é isso, mano. Muito feliz aí, professor. Valeu, professor. Obrigado aí por tudo. E inscreva-se no canal aí e até o próximo vídeo.